nós vamos dar início ao nosso evento aqui no sítio Buritizinho. Sou Neto Santos, do Centro de Formação Mandacaru. Integro a coordenação da instituição, junto com minha companheira Francinete, que está aqui, junto com meu companheiro Shoa, que está ali. Então, a direção do Centro de Formação Mandacaru e realizador desse evento está presente aqui. E a gente, desde já, dá as boas-vindas a você. E, desde já também, receba o nosso muito obrigado por esse espaço. E você está aqui. Um muito obrigado também ao proprietário, à família Sutero, que está reservando esse espaço para que a gente possa, hoje, estar realizando o nosso encontro dos profetas e profetisas da chuva. E a gente chama a Deodata dos Anjos, que vai coordenar esse momento agora, a nossa idealizadora dos profetas e profetisas da chuva de Pedro II. Bom dia. É uma alegria muito grande, mas grande mesmo. Todo mundo já recebeu as boas-vindas. E a gente ter essa roda aqui, essa roda de saberes, de cultura, de identidade. Né? E como é assim de costume, a gente começa com uma espiritualidade profética. E como nasceu esse encontro? Não nasceu no dia 3 de janeiro de 2009. De lá nasceu, renasceu. Né? O broto nasceu de novo, né? E o broto já cresceu. Hoje nós já podemos nos considerar uma árvore. E com as pessoas que existem ao meu redor, que já dão continuidade, eu já estou muito tranquila para chegar a hora de eu dizer, agora eu só vou acompanhar. Porque vale a pena. Não vai morrer. Já tem gente aqui nessa mesa, né, que vão dar continuidade. E é um mito. E mito não é mentira. Mito é sagrado. E sempre, no mito, onde tem Deus, é conhecido. E uma história muito conhecida, um cordel muito conhecido, é a história do tostão de chuva. E a Francinete, que é a minha companheira de trabalho, lá do Mandacaru, ela vai começar agora lendo esse tostão de chuva. Porque a chuva quem dá é Deus. E se você disser alguma coisa com a chuva, aí vem a resposta. Para as pessoas que ainda não conhecem, muita atenção, viu? Para não entrar nessa tentação. Diz o seguinte, o poema. No sertão do Cariri, certo tempo, um fazendeiro fez uma carta ao meu padim e mandou por um romeiro, comprando um tostão de chuva ao padre do Juazeiro. Dizia a carta citada, seu padre Cício Romão, dizem que és milagroso, cumpra então a sua obrigação. Mande-me um tostão de chuva, para eu aguar minha plantação. O meu gado está morrendo, minhas plantações estão se acabando, meu dinheiro sem valor e minhas barragens estão secando. E esses romeiros bestas aí, em você acreditando. Na região habitavam, entre grandes e miúdos, um cego, um paralítico e também um rapaz mudo. Nesse dia ele falou, ó meu Deus, se acabou tudo. Dentro de grandes aguaceiros, o rapaz aleijado nadou. No estrondo do trovão, o surdo também escutou. E no clarear do relâmpago, o cego também enxergou. Foi-se malas de dinheiro, com papéis e escritura, paiós de milho e feijão e vazantes de verduras. Terra, dinheiro e fazenda, se acabou toda a fartura. Meus amigos e amigas, pessoas sábias, é com vocês, começando pelo anfitrião da casa. Bom, minha gente, é uma satisfação imensa receber a todos vocês aqui no sítio Buritizinho.
Verdade, eu estou muito emocionado quando eu vejo tamanho de sabedoria aqui ao redor do Joaquim Sidero, no sítio Buritizinho. Bom, começando pela minha carro forte, que é a Catingueira, ela serenou esse ano como se fosse uma chuva em Piripiri, outra em Pedro II, outra em Parnaíba. Ela não fechou o circo, ó. O que vocês dizem? Alguém tem uma solução? Ninguém, né? O Balzão de Barro tá com a casinha, a boquinha diretamente para Sul. Tá ali uma casa, eu mostro para qualquer um de vocês. Tá bem ali. Meus amigos, o inverno vai criar sim. Vai criar e bem. É só plantar. Minha gente, até 5 horas da tarde. Falou? Tchau. Muito obrigado a todos. A gente vai passar a partir de agora, ouvir o segundo profeta, conforme a gente vinha anunciando, e a gente passa para seu Raimundo Zaca. Meus amigos, bom dia. Muito obrigado pelo comparecimento de todos os amigos e companheiros. Meus amigos, a partir de agora eu vou lhe dizer para vocês. Eu estou com a maior satisfação. Que nós estamos aqui, a primeira experiência, eu vou ler aqui nesse papel, nós perdemos de setembro porque deu 5 dias negado. Mas a segunda é essa que está batendo agora hoje, que se prepara 3 dias antes, para dar para o dia 20 de janeiro, que eu estava esperando isso aí mesmo, eu estava esperando. E está dando certo, meus amigos. Começou logo de manhã. O primeiro trovão do ano foi ontem, deu aqui para o lado do norte, e estandou aqui para o lado do poente, aqui do sudoeste. Eu mesmo ouvi muitos trovão, viu? Foi muito bom, que era a experiência do senhor Paulo Paulino, que tinha fé no primeiro trovão do ano. A lua cheia do ano também foi boa. Veio com a barra, foi muito bom para o inverno, viu? Barra de Natal também foi boa. E sobre os planetas do céu, tá com 4 dias que ele teve um circo no solo. E se ele não der naquele dia, com 3 dias, ele chega. E hoje está chegando. Também está batendo, graças a Deus. Com relação à natureza, nós profetas, não vamos só por a experiência de setembro, porque nós se perde muito. Vamos acompanhar. Muitos não têm fé, mas até a formiguinha vermelha, quando ela está carregando aquele filhozinho, eu digo porque já vi. Naquele dia pinta chuva. Se não pintar aqui no nosso lugar, mas pinta em roda. Distância de 1 quilômetro, de 2, pinta chuva. E a lua que também que já fez muita lagoa, tem dia que ela é muito escura. Ali, se ela não der naquele mês, ela dá no mês que entra. Então, meus amigos, vamos aguardar. Que eu estou pensando pela natureza que ele vai ser melhor do que o ano que passou. Porque foi um inverno bom, muito descontrolado, dava uma chuva, com 10 dias era que vinha outra, quando o legume estava morrendo. Com 10 dias vinha outra, foi um inverno ali na minha residência, deu mais de 1000 milímetros de chuva e eu mesmo perdi o arroz. Só deu que era para dar uns 40 quartas, deu 25 litros, só apanhei porque não sou soberbo, mas não dava nem para apanhar. E este ano o rapaz meu está fazendo eleira para plantar feijão. E se Deus quiser vai dar certo, no mesmo lugar. E nós queremos mesmo é que ele carregue. Se carregar, senão que nós temos inverno. Mas ele está fazendo no mesmo lugar para plantar feijão. Mas não vamos esmorecer. Vai ser um inverno comprido. Se Deus quiser, ele vai até o mês de junho. Porque nas experiências ele marcou ser muito comprido. Já está começando um pouco atrasado. Já hoje, já no dia 17 de janeiro. Mas vamos plantar, não vamos esperar perder a chuva. Na hora que chover, eu mesmo, está dando essa chuva aí. Mas eu tenho legume plantado já no seco, porque eu tenho fé em Deus e vai dar certo, se Deus quiser. Dando continuidade, chamamos agora Mangabeira. Seu Antônio Alcides, por favor, chegue até aqui. Homem do chapéu de couro, fale para nós aqui que recado bom do inverno, as previsões que você observou da natureza. Fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui como uma pessoa que não sou profeta da natureza. Sou uma pessoa que
sou um pouquinho, né? Porque eu tinha meus avós, né? Tinha um que era profeta e o outro só para quando chovia, bichada no chão. Não sabia de nada, pobrezinho, né? Mas era o que fazia muita fartura também, né? Pois é o seguinte, né? O mês de setembro ele foi um mês que deu chuva nos 5 meses, né? Todo mês deu solo e chuva, né? Esse mês de janeiro a gente se perdeu 5 dias mesmo, como o senhor falou, né? Eu pensei que no dia 1º de janeiro ia começar a chover logo, mas não foi. Mas sempre é assim mesmo, né? O mês de janeiro, quando ele não tem o verão no começo, é no final, né? E esse ano foi no começo, né? E eu presto bem atenção à natureza, né? De todos os animais, porque da formiga ao urubu tudo adivinha chuva. Quer dizer, o urubu adivinha seca, né? Não adivinha chuva não, os pássaros, né? As árvores, eu adivinho, né? Sou uma pessoa que eu presto bem atenção às coisas, né? No dia que é para chover, tanto eu como vocês todos sabem que dia vai chover, né? Nós todos que têm a idade que a gente tem, de 70 anos a mais, já sabem muito bem a ciência, né? Que Deus deixou para nós, né? Então, é o que eu digo para vocês, né? Que nós vamos ter inverno e sol, vai ser criador, né? Agora, do dia 20 em diante, o inverno vai acochar, vai chover. Aquela chuva que nós tínhamos antigamente, que era uns invernos de abundância, ninguém vê mais. E antigamente, quando era para chover, a gente viu o trovão estremecer logo cedo, céu limpo. Quando era noite, caía chuva. Nos outros dias, o inverno começava. O inverno de abundância é aquele que chove e faz sol. Agora, esse inverno está vindo, depois que o homem quis saber mais do que Deus, é que Deus mudou as coisas, né? Vem chuva, destrói a natureza, e aí passa um mês sem chover, aí vem outra chuva. Ninguém pode chamar inverno de abundância assim, né? Inverno de abundância é aquele que cria de tudo, deixa fartura, de água, de legume, de tudo, né? Pois é. E o que eu tenho a dizer para vocês é isso mesmo. Inverno nós vamos ter, seca nós não tivemos sinal de seca, né? Mas é o inverno criador, maior do que esse do ano passado, viu? É o que eu tenho a dizer para vocês. E muito obrigado. Vou falar só isso mesmo, porque todos têm que falar um pouco, o tempo está esgotado, né? E eu vejo muitas pessoas. Obrigado, senhor Antônio Alcides. Dando continuidade às nossas falas, a gente traz agora outra pessoa sábia, também mangabeira, que é um senhor chamado, eu costumo chamar o senhor mesmo, Silivestre Militão. Silivestre mesmo, chegue aqui. Eu vou falar um pouquinho, meu povo. Bom dia para todo mundo. Eu estou muito satisfeito, me sinto feliz em ver tantas pessoas aqui, atrás de ver o futuro das coisas, o futuro das nações, o futuro, e aprender a ensinar a essas futuras gerações. Eu já estou idosinho, eu estou bem idoso, sou o homem mais velho, talvez, do Pedro II. Não tenho mais nem idade sequer para estar aqui, para ficar aqui no meio de vocês. Mas eu ainda observo os sinais. Olha, no ano passado eu vi sinais difíceis, mas este ano eu já vi 2 sinais bons. Eu fiquei prestando atenção. Quando a lua foi cheia no mês de dezembro, foi para riba, aí lá de janeiro vai ser para baixo. Mas o ano entrou no cheio da lua. E quais são os dias mais apropriados para a entrada do ano, meus irmãos profetas? Da semana? Quinta é um. Quinta é um. Sexta o outro. E domingo o outro. Então este ano entrou no cheio da lua e um dia de quinta-feira. Não tem o que saber, é um ano bom. Um ano muito bom. Mas nós temos uma coisa muito difícil para 2026, que é o planeta. Meu povinho sabe qual é o planeta de 2026? Meu povinho sabe qual é o planeta que vai governar? Hã? Marte. Quem foi que respondeu? A senhora lá? Ah, eu já tinha lhe dito? Pois é o planeta Marte, meus irmãos, que vai governar. E se ele vier acompanhado de 4 arcanos,
que cada planeta da tábua planetária governa o mundo acompanhado de 4 arcanos. Dificilmente vem três bom e um mal. Se o planeta Marte já é um planeta contra a natureza, nós vamos ter, como os profetas dizem, um inverno assim. Pode ser maior do que esse outro, mas um inverno difícil também. Um inverno abaixo da média. Porque no dia 1º de janeiro se preparou no vizinho e deu uma peneirinha para colar. No dia 2, outra peneirinha para colar. No dia 3, outra peneirinha. No dia 4, uma para cá. No dia 5, que era o dia da experiência, nenhuma nuvem. Por que ela não despachou? Então eu gosto de ver a natureza. Eu olho para o chão. Para todo lado que eu vejo sinais de Deus na natureza. E por isso esse meu coraçãozinho, desde novo, já começou a me ensinar a confiar nas coisas de Deus até o fim. E também a natureza nos fala. Você vai passando aqui no mês de novembro, você passa no formigueirão daquele, você vê que está tudo dormindo. O inverno vai ser tarde. O inverno vai ser tarde, que as formigas no mês de novembro, dezembro, não limparam as casas. Porque quando o inverno é para ser grande cedo, logo cedo elas fazem aquele montão de coisa, limpam a casa toda. Esse ano eu não vi isso. Então eu estou pensando no inverno, assim, pode ser maiorzinho do que esse outro, mas num ano muito difícil, cheio de dificuldade. O mundo todo com ameaça, aí por os países do mundo. Aí o planeta Marte pode dar seca, mas também pode dar chuva destruidora. É porque ele é contra a natureza, é o planeta de guerra. Então nós vamos esperar meu grande amigo Herto Costa ali, que é um grande cientista, e também os outros que eu não conheço bem. Mas eu quero deixar para vocês aqui esta palavra e esse ensinamentozinho para quem ainda não viu. Preste bem atenção na terra. Eu vi os vegetais negativos, eu vi o cambuim negar, vi a maçaranduba, a carambola negar, vi o pau de mocó negar, vi o amargoso negar. Tudo isso são coisas que a natureza nos mostra. É verdade, a dona Deodata já falou aqui muito nos poderes de Deus, que dá para cada um de nós observar. E eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, porque é força de salvação. Então aí nós vemos também os poderes da natureza. Assim, o ano passado eu disse para a dona Deodata, este ano é um ano de 2 covas. E ela disse, o que é isso? Lá em casa. Não, o lavrador planta e perde, aí torna a cavar para plantar de novo. E esse ano vai ter muito lugar. Esse ano vai ter muito lugar de 2 covas. Você já perdeu? Mas é isso aí, meus amigos. Não vamos esperar um inverno grande, não. É bem fácil que a ciência diz em cada década pelo menos 2 bons. E hoje está com 52 anos, que no dia 17 de janeiro a Mangabeira estava toda dentro d'água, no dia que a Antônia nasceu. E eu peço ao meu povo novo que leve essa cultura em frente para essas futuras gerações. Porque eu já não estou mais, né? Mas eu sou grande amigo da natureza. Eu olho para uma mangueira dessa, eu vejo. Olho para um pauzinho florado. Eu olho para uma roça de feijão, uma roça de qualquer uma fartura. Tudo eu vejo os poderes de Deus. E quero acreditar até o fim. E então eu quero dizer assim, que só para encerrar, é com elevada estima e muitas considerações que eu encerro minhas palavras, em agradecimento à dona Deodata e os demais promoventes desse evento, e também por o encontro de meus grandes amigos. E não deixaria de louvar a nosso Senhor Jesus Cristo por o nosso encontro e essa bela chuva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seu Silvestre, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua sábia mensagem.
Passando aqui para a próxima pessoa muito sábia, vem do bom lugar e já está conosco praticamente desde o início, seu Antônio Miguel. Partilhe sua sabedoria conosco, Antônio Miguel. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Hoje, para mim, é um dia tão feliz que gera emoção. Quando o seu Silvestre fala, chega dói meu coração. Porque é um homem inteligente, é um homem criativo, ele entende tudo que é de natureza, de anfíbio, é tudo. Então eu aprendo muitas coisas sem ele nem chegar perto de mim, assim. Mas essas histórias que nós estamos falando aqui têm muita importância, do tempo dos nossos avós. Hoje o que é que está acontecendo? É falta de fé. É falta de fé, que a fé quando é pura, até a doença ela cura. Hoje nós temos muita dependência no mundo. Não de modo geral que eu falo, mas a grande maioria do jovem hoje é dependente. É do tóxico, é da droga, é da bebida, é do fumo, é da ruindade. Nós estamos vendo tantos jovens se matando com as próprias mãos. Mas pode ficarem atentos que essa história do inverno não vai ter seca aqui no Pedro II. Nunca vai ter seca. Por quê? Porque tem muita gente humilde, e tem muitos inocentes, e tem muitos animais sofrendo. Pergunte se é Valdo lá do Mofambo, e me pergunte o tanto que um vaqueiro sofre numa data dessa. Eu estou aqui, mas já cuidei do mundo de animal às 5 horas da manhã, para poder chegar aqui. E ele vem lá do Mofambo. A situação não está boa, não tem nada mais para os animais. A gente dói o coração só de pensar. Mas Deus é tão bom que essa chuva que manda já é uma riqueza. Então, gente, desculpe aí. Muito obrigado aí. Atenção de vocês, viu? Então, dando continuidade agora, vem lá da Cachoeira Grande, amigo. Esse homem aqui que observa os pássaros, as formigas, pé de carnaúba. Aí é ele que vai contar a história para nós. Seu José Inácio, seja bem-vindo, meu amigo. Rapaz, para falar bom ou ruim, de toda parte dá certo, né? Bom dia, pessoal. Meus caros amigos, companheiros, que aqui se encontram, profetas e profetisas, e visitantes que aqui se encontram, né? A minha cultura é enxado, machado e a foice, no facão, no cavalo e a alavanca. Mas eu gosto de observar os astros, gosto de observar as matas, gosto de observar os animais. Porque por esse ano, os animais estão sofrendo. Não é de pena, é de fome já. E aí, meus amigos, eu ando lá nas matas olhando. Eu já visitei 6 formigueiros grandes. Então eu vi um monte de cisco em cima da boca do formigueiro. Bati com o pau, que quando a formiga é zangada. Quando bate, ela mete os pés, né? E a formiga é desse tamanho. Esse não são só as miúdas, já cortando aquele brolinho que já tem por um mato, né? Isso eu já vi, né? Outra, eu tenho aqui uma lembrança do espaço. Eu botei numa roça, queimei, já tinha um ramo de barro lá no pé de embolando de cheiro. A boca dele bem para baixo, direitinho. Ainda hoje está lá. O pau-mocó, eu não vi uma flor nele. E meus amigos, as coisas é só como a Deus quer. A experiência, ela muda de uma coisa para outra. Quem for reparar esse ano, tem que reparar o outro ano como é que aquela experiência vem. Se ele não reparar, ele não sabe. Agora tem uma experiência que eu fico velho, fico em dúvida, não sei como é que ela vai fazer com a experiência, porque eu não estou entendendo, não. É o passo, é o pé de ave,
Que lá onde eu moro tem a Serra da Baixa Grande. Bom que a outra. Lá todos os anos é um jardim de fulô de podar, que a senhora não botou uma. Uma fulô não botou. Pois eu digo e tenho testemunho. Aí é uma das experiências boas para a gente ver, né? O serrapau dessa grossura. Que é outra experiência boa. Aí eu não sei dos dois qual é que vai valer. Se é o podar ou se é o serrapau. Então, eu tô desse jeito, né? Não posso dizer. Está aqui meu companheiro, o Antônio Ribeiro, que mora lá perto de mim. A serra é de nossa frente. Ele está aqui para me testemunhar. Ele também não viu flor de podar com o Lachiane. E meus amigos, as águas estão se sumindo. Agora, a curica, aquela curiquinha verde, começou a furar o cupim em dezembro. Que ela só fura quando ela sabe que vem os mulheres para ela comer. Ela não fura à toa, não. E eu quero dizer para vocês todos que vão ter fé em Deus, que hoje as coisas estão mudadas. Quando Deus manda, Ele manda o bilhete na frente e nem manda a hora para ninguém esperar, não. Deus faz porque Ele sabe fazer. E é um Deus só verdadeiro. Isso aí, vamos ter fé em Deus, que nosso inverno vem. Agora eu não vou dizer que esse é desse tamanho, não. Porque em setembro já falhou os dias, né? Eu faço um cálculo com os formigueiros que eu bati, que não veio formiga, foi um dia que falhou em setembro, né? Mas nosso inverno vem. Agora, que eu toquei minha roça, que sempre a roça, quando é roça nova, quando a gente queima, o Miguel vai fazer a casa, né? No pé dos tocos. Se o inverno for bom, ele faz aquele chapéu de cisco em cima, né? E se for ruim, fica destapado a boca para todo bicho entrar, né? É o que eu quero dizer para vocês, é isso. E vamos ter fé em Deus e confiar em nossa mãe, que a mãe e o pai não matam um filho. E muito obrigado e até a próxima para vocês, todos vocês. A gente vai agora para Piripiri, né? Vamos para Piripiri. Recebendo pela primeira vez, com muita alegria e satisfação, das boas-vindas a vocês. Começando aqui pelo Antônio José Gomes. Seja bem-vindo. E qual é a mensagem que você traz da região de Piripiri para nós? Primeiramente, bom dia a todos. Como ele falou, só de Piripiri, é pela primeira vez que estou aqui neste evento aqui, né? Quem me incentivou foi o Totão e um menino meu que estudou em Pedro II. Aí ele falou, disse, pai, vai lá que lá é bom a gente aprender mais um pouco. Mas aqui é o seguinte, a gente vendo como é a história dos profetas, é como aquela história que o pessoal diz, que eu acho que todos aqui acreditam em reza de rezador, né? Rezador diz que nem todo rezador, quando ele vai rezar, ele reza em todos os males, né? Aqui eu estou vendo que um profeta sabe de uma coisa, outro sabe de outra, e no final, porque, pelo que eu vi aqui, a história do mês de janeiro foi como ele disse. A primeira experiência do mês que teve de setembro para janeiro, não deu certo mesmo, não. Eu mesmo fui nos que plantei no começo de janeiro e estou em risco de perder, né? Porque agora, hoje é sábado, está com 15 dias. Onde foi que deu um sereninho? Ainda está vivo lá, alguns pés de feijão, uns pés de milho, mas daquele jeito, né? Mas se a gente for ver, é como o companheiro disse aqui ainda agora, vai ter inverno, mas não é aquele inverno de dizer assim, nossa, ficou cheio de água, né? Se a gente for ver lá onde a gente mora, como meu avô dizia, quando a gente está brocando uma capoeira, quando o inverno vai ser bom, mas a gente está brocando a capoeira aqui para a gente estar correndo com medo dos maribondos, né? Mas este ano eu fui nos bloqueios da capoeira, a gente tinha aquele maribondinho que chama de pregado de folha, né? Mas aquele mesmo que bota a gente para correr com medo, não tinha não, né? E outra também experiência que sempre eu via também é o pé de, né, chama pé de podói. Quando o inverno vai ser bom, o podói bota tanta fruta que nós está chovendo e as frutas não estão tão sequinhas no pé de podói, né? E esse ano não tem. Se a gente for ver o cupim, também quando o inverno vai ser bom, cedo ele começa a construir a casa, fazer o reforma da casa dele, né? A gente anda por aí assim, a gente não vê um cupim reformando a casa dele em nenhum lugar, né? Mas de criar, vai criar, com fé em Deus. Agora não é como eu disse, aquele inverno dizer assim, ficou muita água, né? O ruim é como eu estava falando agora com o Pedro Totão, porque, como todos aqui já falaram, de que tem bicho, né? Eu crio algum leitão ou cravo, mas quando o inverno começa a ser assim, no ano passado foi do jeito que foi, este ano se for do mesmo jeito,
Aí quem tem muito bicho vai terminar sofrendo, né? Porque a água, aquele jeito. Mas se a gente for ver as experiências que, como os companheiros todos já falaram, dos planetas, né? Tá ficando mesmo como o pessoal diz, não tá essas coisas não. Mas é como dizer da história, né? Que diz os profetas mais velhos e o Padre Cícero dizia. A gente precisa ter fé, né? Ter fé porque a fé ajuda muitas pessoas, né? Pessoas não, a nossa humanidade. Mas o companheiro, a dona Mina falou aqui, né? Uma coisa que a gente nunca pensava de fazer, tem gente que diz assim, rapaz, não chove, eu vou fazer uma promessa para chover. O companheiro Totão que lembra de um tio meu que tinha, que ele estava muito aperreado, ele pediu a Deus que chovesse naquele dia, ele fez a promessa, mas se arrependeu. Lembra da história, né? Ele se arrependeu que choveu mesmo, mas só que ele pediu a Deus para nunca mais acontecer que não, que ele arrependeu. E muito obrigado a todos. É a primeira vez que eu estou rindo, né? Espero ter outra oportunidade e quero agradecer, né? Se tiver a oportunidade de vir outro ano. E muito obrigado a todos e um bom dia. Isso, senhor Antônio, muito obrigado. Permanecendo em Piripiri, a gente traz agora a profetisa da chuva, também estreante nesse espaço. Agradecer ela pela presença. Antônia dos Santos, por favor, chegue aqui e fale para nós o recado que você traz, quais são aí as observações da natureza. Bom dia a todos. Com muito prazer eu estar aqui hoje, né? Porque eu nem pensava que ia acontecer essas coisas aqui hoje, né? Porque o companheiro não disse, não falou, não é? Aí pegou a gente de surpresa. Eu não entendo muito dessas coisas, não. Mas o que eu entendo, né? É o seguinte, eu sou quase uma criança, não sou muito velha, né? Mas eu via meu pai falar, né? Porque que quando a calanguejeira andava no inverno, se tivesse chovendo, a calanguejeira andasse, ali o tempo ia levantar. E ainda tem outra coisa. Se a gente visse aquele gaviãozinho cantando no ar, se tivesse no verão, podia esperar que ali ia chover. Ia não, chove. E ainda tem mais, né? Quando a gente vê as formigazinhas cheias de coisinha branca, né? Aquilo ali a gente pode esperar que vai chover. E vai chover. Porque no ano passado mesmo tinha muita formiga. Muita formiga. Este ano ainda não vi uma formiga ainda. Lá, até eu tinha uns canteiros lá em casa, que quando eu ia mexer neles lá, as formigas botavam eu para correr. Botavam eu para correr. Muitas vezes elas botavam a gente para correr e ficavam mesmo só porque queria mesmo, mas não estavam fazendo mesmo quase nada, mesmo botavam a gente para andar. E o que eu sei é isso, gente. Eu só quero agradecer a todos e agradecer ao companheiro aqui também, né, que foi quem trouxe a gente, né? Eu não sabia que ia ter esse movimento aqui, né? Eu não sabia nem de nada, eu nem vinha, né? Mas aí eu me animei e disse, eu vou para lá, pode ser mais, vai ser bonito, né? Mas justamente é lindo mesmo. Hoje eu quero agradecer a todos e dar um bom dia para todos. E espero que no próximo ano a gente esteja aqui de novo, aqui ou em outro lugar, né? Espero que eu seja convocada, mas para saber do que está acontecendo, né? Porque é difícil, né? Muito obrigada a todos. Olha, ainda permanecendo em Piripiri, a gente traz essa pessoa sábia demais, tem uma admiração muito grande por ela, Dona Alice Bittencourt, para falar para nós a sua mensagem, a sua sabedoria. Seja bem-vinda. Bom dia, meus companheiros. Vamos me prestar atenção. Vamos respeitar a chuva, porque a água é vida e quem mata é o verão. A gente veio para cá falar a experiência dos animais, porque eu já digo, não é toda coisa que a gente sabe. Eu aprendo através dos animais, porque os animais mais experientes são as fêmeas. Suponhamos, os animais. Quando começa a andar, caranguejeira, lacraia, andorinha,
borboleta, a sabia canta, a rã rapa cuia, como diz o povo. Aí a gente pode esperar como elas estão, o inverno está para chegar. Quando as cobras começam a andar. Na semana passada começou a passar um homem correndo. O menino, vó, uma cobra, eu disse, minha filha, está para chover. Ela disse, não, ela está chovendo, está correndo, é com medo dos gatos que está para pegar elas. Eu digo, não, meu filho. Está para chover, porque quando elas começam a andar, é com medo das enchentes levar elas. Agora a galinha, quando ela está com calor, ela fica, faz um buraco e fica ciscando, jogando a terra em cima das asas. Ali está para chover também. A borboleta é uma experiência muito grande que eu tenho. Elas estavam para baixo. Agora elas estão para cima. Pode prestar atenção, como a gente está vendo elas aí. As borboletas são essas amarelinhas, viu? Essas também adivinham chuva. E não é eu quem sei, não. Eu aprendo através dos animais. E aí o menino diz, por que a avó diz isso? Você é Deus? Sou não, meu filho, mas Deus mandou os animais para a gente aprender. Eles estão começando a aparecer, está para chover. E também eu digo para meus companheiros, que ainda tem muito companheiro que não tem terra para trabalhar. Ainda trabalham nas terras alheias. Ainda pagando renda. Tem muitos que tem, muitos não tem. Aí eu vou cantar um canto para eles. A terra é de todo, disse Deus a Abraão. Toma e cultiva, tira dela o seu pão. Pega e cultiva, tira dela o seu pão. Falou o povo de Deus em toda a criação. Porque a terra é de todos e só não dos tubarão. Porque a terra é de todos e só não dos tubarão. A terra é de todos nós. Porque Deus não vendeu um pedaço de terra para ninguém, não. Hoje os tubarão, muitos deles ainda faz violência com o pessoal lá nas áreas de terra, querendo ser dono de terra, e Deus não vendeu terra para ninguém. Por isso é que eu digo, também tem muita gente que ainda não conhece quando vai chover. E de o inverno ser bom, vai ser bom. Ele vai começar tarde, mas no mês de janeiro vai chover muito. A partir do dia 20, nós vamos ter muita chuva grossa. Porque no dia 20 é o dia de março de São Sebastião. São Sebastião é aquele santo que afronta na terra. Ele livra da peste, da fome e da guerra. Ele é um santo que ele foi martirizado. Ele foi martirizado pelo império. O império mandou amarrar ele no pau 3 dias. Lá ele ficou esses 3 dias, ele não morreu. Ele foi flechado, foi matado de flecha. Por isso é que chama Santo Sebastião, porque ele foi martirizado. 4 filhos a senhora tem, é? Eu tenho 5 filhos. No ano passado, meus filhos fizeram 2 rocinhas na aroeira. Foi apanhado 200 litros de feijão. Tem 100 cocão de feijão cheio lá em casa. Nós não comemos nem o caroço. Graças a Deus. Eu gosto de comer, só agora, quando a gente plantar, que sobrar, eu dou para os filhos. Aí a gente come, porque a gente não sabe se vai dar muito feijão este ano, né? Diz que o seguro morreu de velho. E a gente tem que se prevenir. Aí, como é o nome do senhor? Joaquim Sotero Marques, do Pedro II, Sítio Buritizinho. Sítio Buritizinho. Pois é, eu desejo felicidade para todos que estão aqui. O senhor Joaquim de Pedro II e nós estamos de Piripiri. Olha, aproveitando aqui o ensejo, o homem trabalhador diz assim: infeliz do dente que come a semente. E o preguiçoso diz: infeliz daquele que tem fome e não come. Então, há 60 anos que eu trabalho com esse milho aqui. Esse aqui era que segurava o homem na antiguidade. O milho paia roxa. Olha, só tem massa. Pega para você fazer a sua semente. Muito obrigada. Aqui não é transgênico, não. É semente crioula, segurada por um trabalhador que muita gente não dá valor. Pois é. Pois como ele gosta de poesia, eu vou cantar um canto para o lavrador ainda. Que aí os outros acho que não falam muito como eu, não vai ser mais rápido. Acorda, irmão, vamos juntos caminhando, procurando alguém para ajudar.
Aqueles que não têm salário certo, não têm um palmo de terra, não têm casa para morar. É trabalho, é justiça para todos. Vai meu povo, combater o grande mal. Eu estou tomando a liberdade aqui, Adeldata, de chamá-lo de padrinho dos profetas e profetisas da chuva de Pedro II, que essa sábia pessoa que está na nossa frente aqui. Chama-se Verton Costa, é o homem da ciência, mas ele é apoiador, está junto conosco e tem feito uma coisa maravilhosa. Está levando o recado para a capital, porque lá muito dos nossos companheiros de imprensa escuta ele, e ele vai e aproveita e fala de nós lá. E tem dado uma visibilidade maravilhosa. Ele, toda vez que ele vem para cá, ele traz a previsão da ciência para que a gente possa somar com a nossa sabedoria popular. Está aqui para somar e é para ele que a gente passa a palavra a partir de agora. Professor Verton, muito obrigado pela sua presença, queremos ouvi-lo. Gratidão, viu, Neto? Quero aqui abraçar a cada homem e cada mulher Pedro Segundense, nossos irmãos cearenses, visitantes, nesse espaço agradabilíssimo. Viu, meu querido Sotero? Sítio Buritizinho é muito gostoso, viu? Dá vontade de morar, de armar a rede. E com os cheiros que nós fomos recebidos. Eu disse aqui na entrevista que eu fui recebido por um cheiro. Recebi um cheiro muito gostoso na senhorinha ali. Senti o cheiro da terra molhada, que é melhor ainda, um perfume maravilhoso. Gente, vou falar um pouquinho aqui de forma bem resumida sobre a predição que nós divulgamos é a oficial do Ministério da Agricultura. Como vocês sabem, o Ministério da Agricultura tem um órgão que faz previsão meteorológica e climática chamado de INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. É uma das previsões que nós utilizamos. Hoje estou à disposição da Defesa Civil, que é um órgão que trabalha a gestão de riscos e desastres, e seca e estiagem é um desastre trabalhado pela Defesa Civil. E a predição, eu vou confessar para vocês, em novembro, quando eu recebi a primeira previsão climática, ela era profundamente desanimadora. Em novembro nós recebemos uma predição de um cenário de estiagem avançada, né, principalmente comprometendo todo o mês de fevereiro e parte do mês de março. E na época nós ficamos muito assustados com isso, porque nós estamos saindo de um quadro perverso de seca que assola principalmente os nossos irmãos sertanejos. Mas um processo de estiagem, ele está sempre vinculado a uma causa. Essa causa chama-se mar, oceano. É a temperatura dos oceanos. Olha, uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês. As águas no mundo ou correm pelas profundezas, pelos aquíferos, ou correm pela superfície nos rios, riachos e córregos, ou correm pelo céu. O céu não é diferente do mar, não é diferente do rio, não é diferente do poço. Aqui no chão a água corre por gravidade, da serra para o baixio, para o vale. No céu ela se movimenta por diferença de pressão. É como se a pressão fosse uma força que eu exerço, né, para baixo. Então essa força ela varia no céu. O céu não está parado. E isso determina o fluxo da água no céu. Mas quem manda no céu, na chuva, é o mar. Então quando o mar está quente, o mar produz o combustível da chuva, porque a água toda está no mar. Ela produz o quê? O vapor. Esse vapor forma as nuvens e lá no céu o céu faz o trabalho, transporta a nuvem para quem precisa, nós aqui. Então é assim que funciona o ciclo da chuva desde que o mundo é mundo. Porém, o nosso mar, o nosso oceano Atlântico, estava neutro. Estava, por exemplo, como a temperatura dessa água aqui, nem gelada nem quente. O que é que Papai do Céu providenciou? Porque tudo depende dele. As nossas águas começaram a esquentar. Começaram a esquentar. Agora em dezembro. E aí a gente começou a ver uma sutil mudança nos modelos. Porque a previsão da ciência, ela é feita em supercomputadores. Vocês já têm o supercomputador na cabeça de vocês. E tem um grande coração para interpretar esses dados.
Vocês com os olhos, com os ouvidos, com o olfato, com o seu coração, vocês observam na natureza e o supercomputador processa. Mas o supercomputador da ciência é uma máquina que se alimenta da história de todas as chuvas e se alimenta dos olhos artificiais. Tem um satélite, tem uma boia submarina, tem uma estação meteorológica, aí o modelo faz o cálculo. E aí esse modelo começou a mudar. Nós estamos ganhando temperatura, estamos produzindo mais vapor, já estamos hoje, o Atlântico Caribenho está esfriando, que é o nosso adversário, o Atlântico Tropical, que é o nosso mar, está esquentando, tardio, atrasado. E isso fez o quê? Com que o mês de janeiro fosse picotado. A chuva de janeiro, nós estamos agora com mais de uma semana em boa parte dos municípios sem chuva. A chuva está retornando, nós teremos uma intensidade muito boa agora esse final de semana, essa semana de chuvas. Nós vamos ter ainda vários episódios de picote. Por exemplo, no mês de fevereiro. Mês de fevereiro vai ser profundamente irregular, porque o oceano demora um intervalo de 2 meses para poder acoplar. São 2 meses para ele passar a carga de umidade para o céu. Porque na natureza, ao contrário da gente que nós somos avechados, agoniados, nós queremos tudo para ontem, a natureza tem um tempo dela. Vocês sabem disso, né? O tempo que deu para comer uma jaca maravilhosa. Esse é Joaquim. Rapaz, aí como é que eu vou almoçar? A jaca estava boa demais. Então tem o seu tempo. Então, vai acoplar. Qual é o resultado disso? Os modelos já estão apontando março normal, abril normal, com probabilidade de prolongamento do inverno para maio, com muita chuva. Então, não há um município do Piauí, nos modelos, não há um município do Piauí sequer, no modelo matemático, com indicativo de estiagem em março ou abril ou em maio. É um resultado tardio, mas satisfatório. Água para pasto, água para reservatório, a criação, o pessoal da criação, que foi um dos maiores prejudicados, criador de ovino, caprino, vai ter um saldo positivo, só que só tem um problema, nós temos que atravessar fevereiro. Fevereiro ainda vai ser estranho, né? Chuva e sol. Então é por isso que eu tenho falado em todas as entrevistas, né? Que agora vocês vão pegar o supercomputador de vocês, a experiência que você tem. Cadê o milho? Ele mostrou o milho aqui. Ele falou uma coisa muito importante, a semente crioula. A semente crioula foi a semente que Papai do Céu nos deu. Ela não é a semente transgênica. A transgênica, ela foi preparada para enfrentar o ligeiro, várias situações. O que nós precisamos é usar as nossas sementes, usar o nosso conhecimento da forma mais adequada. Aqui eu já ouvi na previsão aqui que alguém vai perder uma, vai plantar de novo. Sim, mas mesmo que a previsão fosse ruim, vocês iriam plantar, não tem como. É muito difícil o agricultor desanimar. Desanima o cara da cidade, que não planta um quiabo. Mas o agricultor vai tentar sempre, porque uma hora vai dar, ele acredita nisso. Então nós temos um cenário que não é o dos sonhos, mas é um cenário, gente, melhor. Muito melhor do que foi 2025. Porque nós merecemos, porque o povo do Piauí merece. Um forte abraço. Dando continuidade, Chiquinho do Mestre, é com você mesmo, a gente quer ouvir você agora, vem da região Tapera dos Vital, sempre está conosco aqui no evento dos profetas e profetisas da chuva. O microfone está com você, fale para nós aqui a sua mensagem. Bom dia a todos. Eu vim falar da barra do dia 25 de dezembro, mas como já falaram, vou mudar para outra coisa, né? Do feijão brabo. Semana passada eu saí lá de casa e fui olhar o feijão brabo lá na mata, né? Aí quando eu cheguei lá, tinha pé de feijão brabo bem florado, outros nem uma flor, e outros menos da metade e outra metade, né? Então, se é do mesmo jeitinho, esse vai acontecer o inverno, né? E outra coisa também, né? A formiga, né? Ela está juntando o cisco e está começando a fazer a boca agora, né? A outra coisa também que eu dei fé agora quando eu cheguei, a manga. Tem pé de manga aí bem florado, e outros começando e outros um pouquinho, né? Então, se tudo indica que vai ser o mesmo jeito do feijão brabo, né?
Pois é, e as minhas palavras é pouca e só essa mesmo. Obrigado. Viu? Você falou da Barra de Natal? Não, já falou dela. Já falaram. Foi boa. A Barra do Natal foi. Ela começou um pouco atrasada, 5 horas da manhã. Quando deu 6h30 da manhã, ela tinha acabado, né? E a outra do dia 1º de janeiro foi boa também, né? Mas tudo avexada para terminar, né? E muito obrigado. Né? Muito obrigado. Também comunidade Tapera dos Vital, quem vem para cá, Francisco Vital. Bom dia a todos e a todas. É assim, né? Pela a previsão que a gente viu da primavera, a gente não tem nem muito o que falar, porque os companheiros já falaram tudo, né? Mas é isso mesmo que está acontecendo e é desse jeito que vai ser o inverno. Agora março, abril e maio, aí eu já vi muita água, né? Eu acredito que o inverno ela é mais diferente do outro que passou, porque ele vai deixar mais água. Eu acredito nisso, né? A gente via observando pelos animais, pequenos animais, e é toda essa coisa, né? A gente vê assim, o camaleão, ele é um cabo experiente também, né? Ele até agora não se enterrou, porque ele só tira os filhos dele quando ele vê que tem folha verde. Então ainda não tem, né? E tem outra observação também do cupim de areia. Você pode virar um cupim de areia que os filhotes estão tudo desse tamanho. Quer dizer, ele sabe qual é o tempo certo que o inverno vai vir. Ou seja, a gente espera mesmo no mês de março, né? Tem um rapaz lá, um primo que todo dia ele faz caminhada, ele passa na minha porta. E aí, rapaz? Eu digo, tem calma. Não é a hora. Deixa chegar a hora. Aí quando foi uns 4 dias atrás, apareceu uma nuvem na nascente bonita. Apareceu um arco-íris. Ele fez aquele circo e vazou no Nordeste, aqui, no semiárido. Aí ele passou e disse, olha, espera 3 dias. Ele, rapaz, espera 3 dias. Quando foi ontem, ele ainda foi lá em casa. Rapaz, pois é, pai, tu tem que acreditar. Porque o lavrador é isso. Ou você tem fé em Deus ou muita coragem. Então só tem esses 2 pontos. Muito obrigado, viu? Obrigado, seu Francisco. E é assim, falou o seu Francisco Vital, a gente tem uma alegria, das muitas alegrias a gente registra, é a continuidade, né? A continuidade da sabedoria, aquela expressão que a gente ouve, passado de pai para filho, do avô, e aqui a gente vai ouvir agora uma experiência real e concreta, a experiência que é passada, motivada de pai para filho, porque seu Francisco Vital tem nesse espaço 2 filhos que já mostraram que vai continuar a sabedoria do pai. E eu chamo um deles para cá agora, que é o Carlos Monteiro. Carlos, por favor, jovem profeta da chuva, mande o seu recado para nós. Pessoal, meu cordial bom dia a todos. Quero cumprimentar as senhoras, os senhores que estão aqui, dizer para vocês que é uma grata alegria estar entre todos vocês, né? Vou começar dando uma mensagem do seu José Fernando, que eu sou profissional da saúde há uns 15 anos e infelizmente vi ele no leito de hospital se tratando de um mal-estar que ele teve e ele ficou internado para uma melhor observação. Ele relatou que ano passado várias pessoas relataram para ele que o IP, a floração do IP foi bem pesada, foi atípica, mais do que o normal. Foram muitas flores. E as pessoas relataram isso para ele. E ele falou seguinte, que ficou muito animado com a barra do Ano Novo, mas que foi enganado. Foi enganado. E também pediu que se eu visse o Verton que falasse que queria ver ele aí um dia para conversar com ele. Então ele falou e pediu para me relatar a respeito disso, que se tivesse pessoalmente ia dar a própria experiência dele, que só ele saberia falar. Bom, então foi falado muita coisa, ainda sou um aprendiz
nessa área, então eu gosto muito, porque eu sou muito apegado às minhas raízes, ao sertão mesmo, ao sertão verdadeiro, aquele do chão rachado, que quando cai a água fica todo verde. E desde criança, na roça com meu pai, eu lembro demais. Criança que eu digo, meus 12, 13 anos, que quando a gente vinha da roça distante, a gente já preparando o período já para preparar o cultivo, ele dizia, olha, essa árvore tá enfolhando agora por quê? Aí ia dar a explicação dele. E desde criança eu observo isso. E também quando a gente via no período já pós-chuva, ele dizia, ó, tá vendo? Chuva daqui a pouco. Tá vendo isso, aquilo? Chuva daqui a pouco. Ó, aquela chuva é pesada. Várias vezes a gente saiu da roça antes de chover, porque ele disse, ó, chuva com raio. Vamos embora? E era dito e feito. Obrigado, pai. Você foi uma grande escola, ainda é, viu? E eu me interessei depois. Eu sou formado em ciências biológicas, né? Então, além de ter o conhecimento popular, tem também o conhecimento, uma parte do conhecimento científico que é interessante também. Nas minhas observações, está batendo muito com que os profetas mais inteligentes, mais longínquos falaram. E eu fiz esse ano, ano passado foi um ano um pouco corrido, por questões de trabalhos, mas eu fiz uma experiência que há 3 anos eu tento, e esse ano eu fiz e pude observar melhor, que foi das pedras de sal. Eu acho que ninguém falou ainda a respeito das pedras de sal. A experiência de janeiro, a pedra de sal de janeiro, ela não deu muito molhada, não. E interessante foi que da metade para lá foi que ficou um pouquinho mais úmida, mas para cá ela ficou seca. Já o de fevereiro, o monte de sal ficou totalmente seco. Pode ser preocupante ou não, porque a gente está vivendo também variações climáticas. Eu observei que nesses últimos 10 anos houveram muitas queimadas na nossa região, e isso interfere muito. Já o mês de março me animou, porque foi tão molhado que ficou quase sem sal. Molhou mesmo que escorreu. Derreteu praticamente. Tá? Já abril foi razoável também, não foi ruim. Maio foi parecido com abril. E junho foi pouquinho, mas deu um pouquinho também. Então essa é a experiência que eu não tinha visto ainda ser falada aqui e que eu quis repassar a vocês. No mais, é só isso. Muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. E dizer que esse movimento não vai morrer. Ele está renascendo. Obrigado. Eu falava de sabedoria passada de pai para filho, o outro filho. Agora é o Lucas, com o mesmo sobrenome Monteiro, que fala a sua experiência para nós, que é filho do seu Francisco Vital. Lucas, a palavra com você, pode ser daí, aqui na frente, você vai ficar à vontade para trazer a sua mensagem. Bom dia a todos. Queria desde já saudar os companheiros profetas e profetisas da chuva, né, que estão nesse bonito evento hoje, no local mais apropriado, né. Saudar também as pessoas que eu não conhecia, que eu tive conhecimento hoje, né. Everton Costa, que a gente acompanha, está contribuindo muito com esse nosso movimento. E agradecer também a meu pai, né. Eu ainda não me considero um profeta da chuva, me considero um vigia do sertão, né, porque ainda estou fazendo minhas experiências junto com meu pai, que é onde eu ainda resido, né, até onde ele permitir, não sei até quando, mas vamos ver como é que vai ser, né. E uma das experiências que eu tinha para falar também era de Santa Luzia, né, que é das pedras de sal, né, como meu irmão já citou, e as observações dele foi basicamente as que eu tive, né? Que no mês de janeiro deu um pouquinho, né, de chuva, como a gente já está vendo que está começando agora, né? Mês de fevereiro, infelizmente, vai ser aquele negócio de 2 covas, né, como já foi citado, né? Quem plantar agora em janeiro tem a possibilidade de perder, né? Claro, estamos aqui e gosto de deixar bem claro, não sabemos mais do que Deus. Deus é o Pai de todos e só Ele sabe o que irá acontecer, né? Mas, através disso, Ele transmite, através dos animais, para nós, os sinais, para nós que moramos no campo,
para saber como sabemos o tempo de lidar com a terra para colher nossos frutos. E o mês de março das Pedras de Sal foi que deu bem forte. Mês de março e o mês de abril também deu bem parecido, viu? Então, no mês de março e mês de abril são os meses que tem a maior probabilidade de chuva na nossa região. O mês de junho também, mês de maio e mês de junho, deu mais ou menos, né? Mês de maio ainda deu uma quantidade de chuva ainda até boa, mas não chuvas intensas, né? E o mês de junho é aquelas chuvas ocasionais, como a gente já sabe, né? Que já finda o período chuvoso, né? E também eu venho começando a trazer novas experiências, né? É a primeira vez que estou aqui fazendo meus relatos, né? Mas já vem um tempo que eu venho observando, está com uns 3 anos. E uma das coisas que eu comecei a observar também foi o famoso curica. Que é aquele que... Tem muita gente que não gosta que o bichinho devasta as roças mesmo, né? Não é porque eles estão procurando o que comer, isso é normal. A fome, ela ensina a gente a procurar melhorias, né? E o curica, eu vi que nesse ano ele tardou um pouquinho para fazer seu ninho. Ele já começou agora no mês de dezembro, quase no final do mês de dezembro. E todo o processo que leva do curica, quando ele começa a fazer o ninho, até seus filhotes voarem, são cerca de 3 meses, mais ou menos. Então, isso bate muito com a previsão das Pedras de Sal, que é onde vai ter muita chuva no mês de março. Porque os animais, eles não vão ter seus filhotes para passar fome, né? É só quando eles sabem que vai ser o tempo que vai ter muito comida para sustentarem seus filhotes, né? E uma das coisas também que eu venho observando é a flora do cajueiro. Esse é o 2º ano consecutivo que o cajueiro, pelo menos na nossa região, né, ele não tem uma produção boa. Ele não flora muito, né? Flora em partes. E quando ele flora, às vezes não dá o fruto, né? E nesse ano passado, a experiência que eu tive não foi muito diferente da experiência que eu tive para o ano de 2025, né? Irá sim criar, irá sim ser um período chuvoso bom, um inverno bom, um pouco mais que 2025, né? Espero que Deus nos ajude, que seja assim, né? Mas não vai ter tanta diferença, né? E no mais é isso, ainda, como eu falei, ainda sou um aprendiz, né? Desses estudos, e estou aqui um pouco repassando para vocês o que eu observo há algum tempo e o que eu venho aprendendo com meu pai, né? E no mais, muito obrigado a todos pelo espaço e um bom dia. Valeu, Lucas, muito obrigado. Continuando na juventude, agora é o Dejavan Pereira, comunidade São João. Dejavan, com você. Bom dia a todos e a todas. Dizer para a Deodata, o prazer imenso de estar aqui novamente, de poder estar aqui nesse espaço e poder partilhar um pouco do que a gente observa da natureza, né? A gente sabe que aqui são tantas pessoas de tantas localidades, de tantas regiões diferentes, e cada uma com a sua peculiaridade, né? E eu já fico aqui nessa região mais de serra, e aí eu sempre costumo dizer que eu uso o mês de setembro como o mês das minhas experiências, né? E sempre digo, por ser o mês do qual eu nasci, também é o mês do qual tenho um apreço muito grande por ele, e por isso observo a natureza. Aprendi com meu pai nessa observância da natureza. E aí, esse ano, comecei observando na minha região, e por um acaso do destino eu tive que me deslocar durante 2 semanas na região de Tapera, executando um serviço lá, e eu fiz essa observação. E algumas coisas que eu via aqui, eu não percebia lá. Era diferente. Por isso que eu digo que quando a gente vem para cá, muitos de nós, profetas, das comunidades, a gente pega de mentiroso. Não é? Porque eles dizem que a gente quer adivinhar.
não é adivinhar, a gente observa. E nessa observação, a gente vai tirando os sinais dali. E são estes sinais que nos mostram, e aí cada um interpreta da sua maneira, né, para ver realmente o que é que ele nos quer dizer. Então o que a gente tira disso? Janeiro tem essa chuva, mas como já é de praxe, na nossa região semiárida, tem este verão no mês de janeiro. O mês de fevereiro também tem seu verão, mas com chuvas também, né? Março, ele não deixa a desejar, né, porque ele já vem mesmo com mais chuvas. Da mesma forma, abril, só que aí, quando chega para o finalzinho de abril, ele começa a diminuir. Por quê? Porque ele já vai diminuir para entregar o mês de maio mais calmo, já finalizando. E aí, o mês de junho chega mesmo com o finalzinho do nosso período de chuva. Então, para esse ano, o que a gente espera é que mesmo o inverno é muito parecido do ano passado para esse ano. E o que a gente espera é que essas chuvas sejam melhor distribuídas. E aí, como já foi dito no começo, e a gente reforça de novo, a fé é a última, né? É a nossa fé que vai dizer daqui uns dias como é que vai ser. Esperamos que possamos ver também, que possa ser melhor distribuído. Mas afinal de contas, já para encerrar, já vou até chamar o cerimonialista para cá, porque nós somos um povo acostumados com pouca chuva. Porque como já dizem, tem uns gritos de guerra por aí assim, e aí eu vou pedir vocês que me ajudem, quem souber, viu? Porque diz assim, ó, é no semiárido que a vida pulsa e o povo resiste. É no semiárido que o povo resiste. Então, para nós, povo do semiárido, nós já sabemos, nós já somos resistentes por natureza. Nós só temos que aprender um pouquinho a mais. Viu, velho? Um pouquinho a mais. Dar as mãos a uns aos outros. E se apoiarem. E se ajudarem. Porque se no semiárido da vida pulsa, o povo resiste. Obrigado, Djavan. Passando direto aqui agora, lá para a região do Ceará novamente. Seu Antônio Ribeiro, seja bem-vindo. Bom dia a todos que aqui estão presentes, né? E quando a gente é muito contestado quando a gente revela alguma coisa, né? Aí diz, isso é um besta, quem sabe é Deus. Mas quem deu a inteligência a nós, né? É o Pai, é Deus, né? Quando Jesus, com poucos anos de vida, ele foi no meio de doutores e falou para eles e ficaram de boca aberta. Assim é nós. Nós, diante da nossa inteligência enviada por Deus, sabemos de alguma coisa, né? Também é nas experiências da gente, dei a vontade numa reunião de falar, pode ser seco na sua região, na minha vai chover e é muito. Aí uma pessoa lá foi me entrevistar e procurou saber em que era que eu me apegava para entender nas minhas experiências. Eu só falei em duas árvores, no oitizeiro e na carnaúba. Aí eu sei que na nossa região vai chover, e é bem. Já choveu nesses últimos dias, também já choveu no Sertão Central, né? Crato, Iguatu, choveu bastante. E quero agradecer ao tempo, né? E entregar aqui o trabalho para outro. Seu Antônio, muito obrigado. A gente tem a honra e a alegria agora de receber mais uma profetisa. Ela vem da região da Gamileira, Martinho, que é a Luzia. E a gente quer ouvir você aqui, Luzia, com a sabedoria que você traz, as experiências. Seu Antônio Ribeiro fala uma coisa que é muito valiosa e importante para nós. As observações que eles fazem, claro, é na região deles. Então, o que falou da região de Piripiri é Piripiri, região do Ceará, do Ceará. É óbvio isso, mas a gente sempre reforça. Luzia, com você.
Então, com alegria, né, que eu saldo a todos que estão aqui presentes, né, profetas, profetisa e outros, né, que apoiam e que participam aqui junto. E as experiências que eu e o Aronildo a gente faz lá em casa são apenas duas, né, que é do mês de setembro e da pedra do sal, né. Como o Carlos, né, e o seu irmão falaram, a nossa também foi igual, né. Eu não vou nem dizer assim direito, porque assim, eu ouvindo eles falar, é como que nós tivéssemos feito, né? O Aronildo está aqui, né? A gente confirma. Então, nós só fazemos essa. E o mês de setembro, nós e também os moradores lá, os lavradores, né? Eles gostam de conversar. E é como já falaram aqui, né? Foi perdido, né? O início que a gente falou assim. Eu lembro aqui que no dia 1º de setembro, eu fui lavar roupa no rio, e que o Rio dos Matos passa bem pertinho da minha casa, né? Aí, então eu gosto de lavar roupa lá no rio. Aí então eu estava lavando roupa, eu pensei que precisava ir voltar para casa, porque choveu, né? Mas foi uma chuvinha fina. Aí estava todo mundo alegre, assim, choveu logo no comecinho de janeiro, já começou bom. Aí aquelas coisas assim, né? Que o pessoal observa e a gente, por a gente já ter escutado e também valorizado, né? Porque às vezes a gente só escutar, mas não valorizar, aí vai no vento, né? Mas como eu estou achando muito, muito bom, cada coisa assim que a gente aprende, cada coisa que está bem aqui na nossa frente, uma formiguinha que sai ali, a gente deixa despercebido, porque a gente não sabe, não se interessa por aquele assunto, né? As aves, as árvores, tudo, né? Tudo, assim, tudo nós temos essa riqueza ao nosso redor, e por a gente não dar atenção, passa despercebido. Mas depois do encontro desde que eu comecei a participar desse encontro, que eu vejo assim que é maravilhoso. Não tem assim, não tem dinheiro que pague assim, isso que a gente está vivendo aqui, né, vivenciando. Então é isso. E eu só tenho mesmo a agradecer, participar. Eu queria até trazer mais pessoas, né, da minha comunidade que prometeram vir, mas não deu certo. Mas quem sabe no próximo ano, com fé em Deus, a gente vai trazendo mais pessoas que gostem, né, que se apeguem, que comecem também a participar. E é isso, né? Só tem mesmo que agradecer. Isso tudo que a gente está vivendo não tem dinheiro que pague. Que agora a gente vai ouvir mais uma geração, meu amigo. Vem aprendizado do pai dele, Luiz Gonzaga, comunidade Mangabeira, aqui da região de Pedro II. Gonzaga, chegue até aqui e fale a sua experiência para nós. Bom dia a todos, a todas aqui presentes. Dizer que é mais um prazer estar aqui, né? Agradecer aqui o Centro de Formação Mandacaru por nos apoiar, o Verton Costa também, que apoia o nosso trabalho, né? Tudo aqui presente. Como foi falado aqui já nas experiências aqui, né? Seu Chico Vital, seu filho, 2 filhos, se inspiraram. Eu também me inspiro no meu pai aqui, viu? Aqui meu pai é a voz da sabedoria. Ou aquele que sim, né? Então, observando aqui a natureza, que é o assunto aqui hoje, natureza, a gente viu que as nossas experiências, o inverno também não vai ser mesmo um inverno bem grande não, né? Porque a gente vê que, eu observo 7 estrelas, como o nosso colega aqui falou, que em novembro, né, deu um sinal de chuva meio seco, mas aí melhorou. Eu observei os 7 estrelas, que vai falar com meu pai aqui, que ele começou meio devagarzinho, né? Só que no fim de novembro para dezembro ele deu uma acelerada, não sei porquê, né? Mas ele puxou muito mais. Quando ele adianta, né? A gente vê que o inverno vai ter. Também falando, já vi aqui a experiência da pedra de sal, que me falou. Minha esposa também fez a experiência da pedra de sal. Tá vendo ali, né? Quando em janeiro deu fraco mesmo, mas em fevereiro já deu melhor. Fevereiro, março, abril deu chuva. As pedrinhas molhou que escorreu, né? E a barra de Natal eu também observei. Teve a barra de Natal. O cheio da lua de janeiro também ela saiu bem com barra, bem embarcada, né? Aí o que eu quero dizer, isso é a nossa experiência, viu? Agradecer a todos aqui, que esse trabalho continue,
que os jovens também se envolvam também mais. Eu quero também parabenizar o seu Francisco pelos filhos, que na verdade, né, estão se engajando também. E é isso, viu? Muito obrigado a todos. Genivaldo Ribeiro, vem da região Tapera dos Vital, também um jovem profeta, e traz a sua sabedoria para nós, Genivaldo, por favor. Bom dia a todos e a todas, né? É uma alegria estar aqui hoje. Eu estou desde o início, né, da criação desse grande encontro da profecia dos profetas. O primeiro encontro foi na minha comunidade, e lá para cá eu tenho acompanhado, né, junto com a minha comadre aí, né. E lembrar que algumas pessoas que estiveram conosco que não estão mais, né, que é meu pai Manuel, Francisco Cassimiro, Francisco Carmina, Joana, que é a da Maria Vaninha, o Luciano, né, senhor Tomás, senhor Luiz Gonzaga, né, as pessoas que já nos deixaram, né. E eu também sou um aprendizado, né, tem meu padrinho aqui, eu sou um afilhado, né, meu padrinho é o Chiquinho aqui, né, conhecido como Chiquinho, Francisco. E eu venho observando, né, dizer da alegria que a minha comunidade, né, já tem esses 2 jovens, né, que são semente de lá, que estão trazendo para as suas profecias, né, valorizar essa cultura tão importante, né, em nossas vidas, né, essa sabedoria popular dada por Deus. A natureza é um livro muito grande, né, e o profeta da chuva, Chamo do Campo, tem essa sabedoria, né, de estudar, folhear e descobrir, né, as previsões do tempo. Né. E eu tenho, né, o dever, né, e a responsabilidade de dar continuidade, porque vem dos meus pais, dos nossos ancestrais, né. Por isso eu trouxe um grupo de jovens aqui que veio, né, para observar e também para ser o futuro profeta no futuro, né, do nosso grupo de jovens do Renascer, que é de reflorestamento. Aquelas meninas bonitas lá, aqueles jovens lá, levanta aí, né? Viu? Pessoal aí que vieram apoiar e também, que são pessoas que valorizam essa cultura. E aí eu comecei a observar um pouco da natureza, né? Agora, dia 31 de dezembro, eu andando lá, aí vi um carrachão carrando num lugar bem baixo mesmo, né? Onde passa água. Eu fiquei pensando, né? Meu Deus, esse bicho está carrando, será que não vai passar água aqui não, né? Aí vendo as previsões aqui, tá batendo, né? Ontem eu fui olhar os cupim de areia, né? Que ele só voa com o tempo frio, né? Esse outro não, esse serenache de pau voa, né? Mas ele não. Aí olhar se eles já estão engibãozados, ele tá gordo, né? Para criar asa, né? Ainda não tá, né? E a carnaúba também, ela tá pequena, ela amadurece muito com chuva, né? Significa que vamos ter um bom inverno, mas assim um pouco mais tarde, né? Essa foi a minha observação. E o carrachão lá, acho que ele vai voar antes de chover, né? Porque pelas previsões que nós vimos aqui, né? Não vai passar água não. Onde choveu lá, né? Eu fui olhar ele lá, né? A água não passou lá no bicho não, né? Foi mais fina lá do que nos outros lugares, né? Eu acredito que ele sabe de alguma coisa. Eu fiquei preocupado com isso, né? De rapaz, esse bicho está carregando aqui no lugar meio baixo, né? Esse foi meu estudo e eu acredito, né? Que nós vamos... É um inverno mesmo um pouco mais tarde, mas é um inverno que vai criar, né? Que vai satisfazer as nossas culturas, né? A nossa produção de semente que nós plantamos para nos alimentar e também dos animais, né? Essa foi a minha previsão. Estou aprendendo e agora daqui para frente vou me interessar mais para observar mais, né? Muito obrigado. E fechando o 18º Encontro dos Profetas e Profetisas da Chuva 2026, a professora e socióloga Ivanilda Amaral fez uma síntese fechando este evento. Você tem que acreditar ou você tem que ter fé em Deus. Tem fé em Deus ou tem muita coragem. Essa é a lei do lavrador. O profeta é um estudioso, viu que a carnaúba amadurece com chuva e que não podemos desanimar. Se eu erro, eu vou pagar. Da falha não vou escapar. Para que serve o profeta da chuva? Serve para nos alimentar em todos os sentidos que há, principalmente no jeito de andar. Estamos aqui para compartilhar. Rezamos para chover. E choveu. A Deodata, profeta, não me insiste em negar. Cada vez mais eu penso, é com vocês que eu quero caminhar. O movimento dos profetas, este é nosso lugar.